Olá, meu nome é Luana Laures, eu sou estudante do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES Campus São Mateus, que fica localizado no Brasil, e venho trazer hoje meu trabalho que tem como título A Produção de Filmes Ativos a partir da casca de café e óleo essencial de pimenta preta, sob orientação das professoras doutoras Carla da Silva Meirelles e Vivian Chaga da Silveira. Explicando um pouquinho sobre a escolha do nosso tema, a gente pode observar pelo cenário ambiental e econômico em que a gente vive hoje, onde estratégias de estudos sustentáveis eles tornam-se necessários como forma alternativa da produção de novos materiais, como é o caso dos filmes para embalagens plásticas biodegradáveis, tendo em vista que o plástico convencional proveniente do petróleo hoje demora ali cerca de 400 anos para se decompor, gerando a morte de mais de 100 mil animais marinhos por ano. Em paralelo a isso, o Brasil ele passa por um outro problema com relação à produção de resíduos agroindustriais, como no caso do café. Cerca de 40% do fruto do café corresponde à casca. E o estado onde a gente realizou o trabalho hoje, ele é o segundo maior produtor de café do país. Então, a gente tem uma produção significativa de resíduo agroindustrial. Então, buscando juntar essa produção significativa de casca de café junto com o problema ambiental em que a gente passa com os plásticos convencionais, a gente trouxe uma proposta que seria a utilização da casca de café como uma fonte alternativa de matéria-prima para a produção de filmes plásticos biodegradáveis com incorporação de óleo essencial de pimenta preta, que por sua vez confere ao material essa capacidade antioxidante, uma propriedade antioxidante que seria interessante para as aplicações alimentícias. Os objetivos do nosso projeto, eles foram primeiramente a obtenção do acetato de celulose a partir da casca de café, em seguida a produção dos filmes ativos de acetato de celulose com incorporação de óleo essencial de pimenta preta, depois as análises de biodegradação dos filmes em solo simulado, a determinação da atividade antioxidante desses filmes e a determinação da permeabilidade ao vapor de água através desses filmes. Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, inicialmente a gente obteve a casca de café por meio dos agricultores ali da região de São Mateus, onde está localizado a UFES. Em seguida, a gente realizou a limpeza desse material e a caracterização dele quanto ao teor de seus principais constituintes, como celulose, lignina, hemicelulose, teor de umidade, de cinzas. Após essa etapa, a gente passou por alguns tratamentos até a obtenção do acetato de celulose, que é o nosso material para a produção dos filmes. Então, a gente partiu da casca de café, realizou a primeira etapa chamada de pré-tratamento, no meio básico. Em seguida, a gente passou para a parte de isolamento da celulose, que se dividiu em 3 partes. A primeira delas num meio ácido, com ácido clorídrico. Em seguida, a gente passou para uma etapa básica em hidróxido de sódio. Ambas essas etapas foram em um sistema sob refluxo. E a terceira etapa foi uma etapa de agitação com peróxido de hidrogênio. Após o isolamento da celulose, a gente passa para a etapa de acetilação química, onde a celulose isolada ela vai reagir ali com ácido acético como solvente, o anidrido acético como agente acetilante e o ácido sulfúrico como catalisador, demorando ali um tempo de 5 horas de agitação à temperatura ambiente, seguida de uma reação de hidrólise por 30 minutos a 80 graus Celsius com ácido acético, ácido sulfúrico e água. Esse material, após seco, ele passa por uma análise de grau de substituição para determinação ali se realmente houve a acetilação química desejada. Após a obtenção do acetato de celulose, a gente passou para a etapa de produção dos filmes e caracterização desses filmes. No nosso caso, a gente trabalhou com 3 tipos de filmes: os filmes puros, contendo apenas o acetato de celulose, e os filmes contendo a adição de óleo essencial de pimenta preta, na proporção ali de 5% e 10% volume. Então, para obter os filmes, a gente solubilizou o acetato de celulose em acetona, na proporção ali de 10% massa-volume, e deixou essa solução agitar por cerca de 24 horas. Em seguida, a gente obteve os filmes pela técnica de casting, que consiste em realizar o espalhamento dessa solução em uma placa de vidro, deixando ali o solvente evaporar. No nosso caso, a acetona, que teve um tempo de evaporação de cerca de 1 minuto e meio. Isso para os filmes puros. Após esse tempo de evaporação, a gente fazia o destacamento e já tinha o filme. Para os filmes com adição de óleo essencial, a gente adicionou o óleo após a agitação de 24 horas, lá onde a gente deixava o acetato de celulose em contato com a acetona.
Após esse tempo, a gente adicionava as proporções de 5 e 10% volume do óleo essencial de pimenta preta, deixava agitar por 30 minutos para homogeneizar a solução e em seguida fazia o espalhamento dessa solução, deixava o solvente evaporar e fazia o destacamento dos filmes. Após a obtenção dos 3 tipos de filmes, a gente passou a fazer a caracterização desses filmes, sendo que a primeira etapa foi a biodegradação em solo simulado, onde a gente analisou a perda de massa desses filmes de acordo com o tempo que elas ficavam em contato com esse solo. Então, para isso, a gente recortou esses filmes num tamanho padrão de 3 por 5 centímetros e realizou a pesagem inicial deles. Então, a gente tinha a massa inicial de cada filme e, em seguida, enterrava esses filmes em vasos contendo terra e esterco. Cada vaso era identificado e a gente realizava o controle ali do pH desse solo, em torno de 7, a umidade ali em torno de 20 a 40% e a temperatura de 27 graus Celsius. E a cada mês a gente fazia uma coleta em duplicata dessas amostras de filmes. E aí a gente tinha a massa inicial com que a gente enterrou os filmes e após o tempo de 30 dias, qual era a nova massa. Isso durante 180 dias de ensaio. Então, a cada mês fazia a coleta, retirava 2 filmes e fazia a pesagem. Analisava a superfície deles e fazia a pesagem e fazia, então, a comparação do antes e depois. Uma outra caracterização analisada foi com relação à capacidade antioxidante desses filmes. Então, para isso, foi feito o monitoramento do consumo do radical DPPH. O DPPH ele possui uma coloração púrpura, absorvendo ali um comprimento de onda máximo de aproximadamente 516 nanômetros. Então, por ação de um antioxidante ou uma espécie radicalar, o DPPH ele é reduzido, passando a ter uma coloração amarelada, com um consequente desaparecimento da absorção. Então, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância. Então, com relação a isso, os filmes eles foram recortados em pedaços de aproximadamente 1 centímetro quadrado, cerca de 0,025 gramas, e foram colocados em frascos contendo 3 ml de metanol, durante 12 horas. Após esse tempo, foi adicionado ali cerca de 1 ml de solução metanólica de DPPH 0,1 milimolar em cada frasco, e deixou reagir ali por cerca de 30 minutos em um ambiente escuro. Após esse tempo, foi realizada a absorbância das soluções em um comprimento de onda de 515 nanômetros, utilizando um metanol como branco e utilizando uma mistura de 3 ml de metanol e 1 ml de DPPH 0,1 milimolar como controle negativo. Então, com isso, a gente conseguiu analisar a absorbância e esse decaimento da absorbância para fazer o quantitativo da atividade antioxidante desses filmes. Os filmes eles também passaram pela avaliação quanto ao fluxo de vapor de água para determinação de sua permeabilidade, utilizando ali a técnica do copo de Pine. Inicialmente, esses filmes eles foram cortados em círculos com o diâmetro do copo e tiveram suas espessuras medidas. Posteriormente, o copo de Pine ele foi preenchido até a metade com água destilada e em seguida o sistema ele foi pesado e colocado em um dessecador com pentóxido de fósforo, onde ele permaneceu ali por cerca de 9 horas. E a cada intervalo de 1 hora, esse sistema ele era pesado novamente. As análises foram feitas para os 3 tipos de filme, para os filmes puros e com incorporação de óleo, e o fluxo de vapor ele foi calculado pela variação da massa com o tempo. Após os ensaios realizados com os filmes, a gente passa para a etapa de resultados, onde a gente começa pela caracterização dos materiais. O primeiro deles foi a casca de café in natura. Então, a gente pode observar pela tabela que a gente tem ali o teor de lignina em cerca de 33%, o teor de hemicelulose em cerca de 21% e o de celulose em cerca de 36%. Em seguida, a gente realizou a caracterização do material após o seu isolamento, onde a gente tem ali o teor de lignina diminuindo, passando a estar ali em torno de 23%, e o de celulose tendo um aumento, chegando a cerca de quase 48%, mostrando que teve sim uma exposição dessa celulose, que era o nosso objetivo. Em seguida, a gente fez a caracterização do acetato de celulose quanto ao grau de substituição desse material, onde experimentalmente a gente obteve ali um resultado de 1,92, o que é o próximo da faixa teórica esperada. Já com relação aos ensaios de biodegradação dos filmes em solo simulado, a gente pode observar por essa primeira imagem como os filmes eles são mantidos nesses vasos durante o total de 180 dias de análise, e a cada 30 dias a gente coletava 2 amostras desses filmes para realizar a nova pesagem. Já nessa segunda imagem, a gente observa o aspecto visual desses filmes após 60 dias, e aí já dá para observar como eles já estão mais frágeis, principalmente os filmes contendo óleo essencial de pimenta preta.
Então, após os 180 dias de monitoramento, foi possível, né, plotar o gráfico da massa retida pelo tempo de análise, onde a curva em azul corresponde aos filmes puros, a curva em vermelho corresponde aos filmes contendo 5% de óleo essencial de pimenta preta e a curva em amarelo corresponde ali a 10%, né, de incorporação de óleo. Analisando os dados, a gente pode observar que para os filmes puros a gente tem uma redução de massa de 15,19%. Já para os filmes contendo incorporação de óleo essencial de pimenta preta, essa redução ela passa a ser maior. A gente observa ali no tempo de 90 dias que para os filmes com incorporação de 5%, a massa retida foi de 77,77%. Já para os filmes com incorporação de 10% de óleo, essa massa retida foi de 16,87%. Ou seja, teve-se uma redução de massa de quase 84%. Contudo, a gente não conseguiu dar continuidade às análises de massa para os filmes com incorporação de óleo essencial por conta da fragilidade desses filmes. Então, a gente cessou ali nos 90 dias. Já com relação aos ensaios, né, da atividade antioxidante dos filmes, a gente tem a tabela a seguir, que mostra os resultados para cada filme. A gente tem para os filmes puros uma atividade antioxidante de 47,41%, que é intensificada com a incorporação do óleo essencial de pimenta preta. Então, para os filmes contendo 5%, essa atividade passa a ser de 63,41%, e para os filmes contendo 10% de óleo, essa atividade passa a ser de 69,3%. Algumas referências, elas apontam que mesmo os filmes puros contendo apenas o acetato de celulose, eles já possuem essa atividade antioxidante devido à presença dos grupos hidroxilas, né, na estrutura do polissacarídeo, bem como pela presença de lignina no material. Com relação à determinação da permeabilidade ao vapor de água dos filmes, a gente pode observar pela tabela que os filmes puros eles apresentaram uma permeabilidade de 1,57 vezes 10 a menos 4 cm² por segundo, enquanto que os filmes com adição de 5% de óleo não possuíram nenhuma alteração significativa nesse valor. Já para os filmes com 10% de óleo essencial de pimenta preta, a gente tem aí uma elevação na permeabilidade, chegando a 2,27 vezes 10 a menos 4 cm² por segundo. Então, a adição do óleo, ela pode ser responsável, né, pela formação de uma estrutura porosa ao longo da espessura do filme, que favorecesse a permeação. Então, uma vez que o ensaio de atividade antioxidante com 5% de óleo essencial já surtiu efeito, a gente consegue incorporar óleo aos filmes em proporções, né, adequadas para diferentes tipos de aplicações, em que as características antioxidantes de permeabilidade elas sejam desejadas para o armazenamento de determinados produtos. Então, a gente pode alinhar, né, os dois parâmetros, a permeabilidade e a atividade antioxidante. Aí eu quero um material que tenha uma permeabilidade baixa, mas com uma atividade antioxidante boa. E vice-versa, eu quero que tenha os dois parâmetros. A partir dos dados apresentados, a gente pôde concluir que foi possível obter filmes de acetato de celulose a partir da casca de café, com características interessantes para os estudos de aplicações como embalagens de alimento. A gente pode observar nos resultados com os filmes com incorporação de 10% de óleo essencial com relação à atividade antioxidante, em que a descoloração do DPPH foi de 69,3%, indicando que se esses filmes eles fossem utilizados para embalagens alimentícias, eles seriam capazes de atuar impedindo as reações de oxidação e deteriorização do produto. Uma outra análise que a gente pode ver é com relação à permeabilidade ao vapor de água, em que com os filmes com incorporação de 10% de óleo, a permeabilidade aumentou em 44% com relação aos filmes puros e com os filmes com incorporação de 5% de óleo. Já com relação aos ensaios de biodegradação de solo simulado, a gente pode ver que com os filmes com incorporação de óleo, a gente teve um aumento aí da perda de massa significativa com relação aos filmes puros, chegando ali a quase 83% de perda de massa para os filmes com incorporação de 10% de óleo, não sendo possível, inclusive, concluir os ensaios até os 180 dias para os filmes com incorporação por conta da fragilidade com que eles ficaram. Então, para finalizar, gostaríamos de agradecer a toda a equipe da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária pela oportunidade de estarmos aqui apresentando o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer também à Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, onde a gente realizou todo o nosso projeto. Gostaríamos também de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, por todo o incentivo e por ter nos fornecido todos os recursos necessários para a realização desse projeto. Então, nosso muito obrigada.